Olá, aqui é o professor Fábio Soares, seja bem-vindo à nossa aula 6 do nosso treinamento de tratamento e análise de dados no Microsoft Excel avançado. Segue mais uma vez os meus contatos, né? Ratificando que a gente tem treinamento em empresas, presencial ou à distância. Né? A diferença desse nossa distância aqui não é um treinamento online, ou seja, você não estuda sozinho, não é uma aula gravada, né? Então é uma aula teletransmitida ao vivo, o professor vendo você, você vendo o professor, ele vendo a sua máquina, você assistindo a reprodução ao vivo do que ele faz, né? E outra, como se fosse uma sala de aula, mesmo que seja em grupo, né? Tem o nosso método com sala de aula virtual e a diferença é que você não está fisicamente aí com o teu colega aí. Então, para saber mais um pouco a respeito do currículo, do perfil do nosso professor, você pode acessar e tem o endereço do currículo Lattes e pode entrar em contato diretamente com ele através aí do e-mail, do Skype ou do WhatsApp. Vamos lá, nossa aula. Nossa aula hoje a gente vai falar sobre gráficos, né? Então veja bem, dizem que uma imagem vale mais do que mil palavras. O gráfico é um ponto chave porque ele dá uma referência, né, principalmente para a tomada de decisão, né, visual. Então é muito mais fácil você interpretar um cenário a partir de um gráfico do que com as informações, né? Às vezes tudo que você tem no gráfico tem um relatório, só que a capacidade de ter uma conclusão de algum cenário é muito mais rápida, né, através de um gráfico. Bom, enfim. Primeiro aqui, para a gente tratar de gráfico, a gente tem que falar. O gráfico ele responde sobre a consolidação de algumas informações. Então, falar no Excel e para a gente falar de gráfico não tem como, né? A gente falar de gráfico sem falar de planilha do nosso recurso de tabela dinâmica, né? Então, vou dar um exemplo. Eu quero saber um, um, um gráfico, né, a respeito do funcionários meus por sexo, né? Eu poderia fazer isso na tabela dinâmica, óbvio, eu vou ter informação, ó, vou aqui marcar, né? Quem não assistiu a última aula aí para falar de gráfico não tem como sem assistir a última aula. Vou aqui, ó, inserir uma tabela dinâmica, né? Onde eu vou ter aqui o sexo e a contagem de pessoas por sexo. Ah, bom, beleza, eu já tenho essa informação. Eu sei a quantidade de pessoas por sexo, feminino 43, masculino 44. Bom, a partir daí, como é que eu faço para inserir o meu gráfico? Vou marcar minha área de dados, não preciso de inserir aqui essa linha de total. Vou lá em inserir e aqui eu tenho gráficos recomendados, ou seja, na minha categoria, na opção de menu inserir, eu tenho a categoria gráficos, né? E aqui eu vou selecionar. Claro, existem aqui o gráfico de barras, né? Existe os gráficos de linha, colunas, mas eu vou selecionar aqui um gráfico que é muito comum, que é o pizza. Então vou clicar no combo box. O que ele faz? É que ele vai me dar o pizza 2D, o 3D, gente, muito mais assim, visualmente falando, apresentável, né? São os gráficos 3D, qualquer um. Olha só de eu passar o mouse, ele vai me dando uma prévia de como vai ficar esse meu mouse aqui. Então aqui eu tenho ó, pizza 2, nos gráficos pixel 2D, 3D e o rosca. Eu opto aqui sempre pelo meu 3D, ó. Selecionei. Veja bem, estou aqui com o meu gráfico, né? Só que ele está dentro da minha planilha. E eu já tenho alguns objetos aqui. Eu tenho um título, eu tenho aqui uma legenda, né? E eu tenho aqui a minha série de dados. Um ponto importante, ó. Falando de gráfico, eu clico, eu cliquei e selecionei o meu gráfico. Cliquei aqui nesse objeto, ó, selecionei aqui o meu título. Cliquei nesse objeto, selecionei aqui a minha legenda, né? E cliquei aqui, ó, na minha série de dados, ó. Vou selecionar essa série de dados. Eu posso separar, olha só, arrastei, cliquei, mantive pressionado, arrastei, separei. Bom, esse gráfico aparentemente já deu. Só que, pô, estranho, eu sei que, ó, que azul é feminino, mas eu não tenho referência numérica. Vou clicar aqui no botão da direita, ó. Cliquei, ó, cliquei no meu gráfico. Agora cliquei novamente aqui na minha série de dados. Ó, observe que está selecionada aqui essa tanto essa série de dados como a outra. E o botão da direita eu vou adicionar rótulo de dados. Ele vai abrir para mim aqui, ó, já criou. Ele vai, na verdade, inserir aqui o meu rótulo de dados, ou seja, já tem aqui, ó, os números. Então agora eu tenho meu gráfico com
o meu título, a legenda e eu adicionei o rótulo de dados. Mas eu posso melhorar ainda esse rótulo de dados. Vou clicar sobre ela, olha só, selecionar os meus dois rótulos de dados, botão da direita e formatar a roda de dados. Ele vai abrir aqui para mim essa opção de formatação rótulo de dados, que é separado por conteúdo do rótulo e posição do rótulo. Primeiro, posição. Eu não acho legal um rótulo estar em cima da minha série de dados, fica confuso. Muitas vezes pode ser que tenha muitas séries de dados e você não consiga perceber, né? Não consegue visualizar. Então eu sempre recomendo que a gente coloque aqui na extremidade externa. Olha lá o que ele fez com o meu mouse, com o meu rótulo de dados. Botou para fora da área do gráfico, né? Ou seja, botou aqui ele para fora da área de dados, da série de dados, certo? Então, de novo, ó, cliquei aqui no rótulo de dados, botão da direita, formatar rótulo de dados, né? E vamos ver aqui, ó, no conteúdo do rótulo, ele está marcado o valor, né? Ou seja, valor, mas eu posso alterar, posso desmarcar o valor e vou adicionar de novo o rótulo de dados, vou formatar rótulo de dados. Eu posso aqui, ó, marcar aqui, ó, porcentagem. Observe que eu tenho agora aqui, ó, dois conteúdos, porcentagem e valor. Vou desmarcar aqui o valor, tá marcado a porcentagem. E se eu quiser botar valor e porcentagem, ele tem aqui o separador, ou seja, primeiro está aparecendo aqui o valor e segundo a porcentagem separado por ponto e vírgula. Eu posso alterar aqui, ó, botar um ponto ou botar um espaço, né? Eu posso definir qual é o tipo de separador que eu utilizo aqui para o meu gráfico, né? Outra coisa, na minha série de dados, qualquer objeto, como assim, no Excel, ele sempre você dá a formatação naquilo que está selecionado. Ó. Cliquei no meu mouse, cliquei agora na minha série de dados, vou clicar, cliquei, ó, veja bem, cliquei no meu gráfico, cliquei em série de dados, ele selecionou os dois, eu cliquei agora sobre esse aqui que está em azul, ou seja, estou com ele selecionado, botão da direita, eu vou formatar, né, o que está selecionado, que no caso é essa série de dados em azul. Né? E eu posso mudar aqui, ó, cor de preenchimento. Vou botar aqui amarelo. Ou seja, eu posso, botão da direita, ó, amarelo. Acabei de mudar a cor. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Vou botar formatar, botar aqui em verde, né? Tá aí, ó. Alterei. Outro ponto. Observe que eu estou na planilha 6, eu estou com o meu gráfico, né, na minha planilha 6. Né? O que eu vou fazer? Eu posso, ou seja, botar isso como se fosse um novo documento. Como é que eu faço isso? Vou selecionar aqui o meu gráfico, ou seja, cliquei fora, cliquei nele, selecionei o gráfico. Botão da direita, mover gráfico. Aí eu vou escolher aqui, ó. Ele está agora como um objeto na planilha 6. Vou botar ele como nova planilha. Olha o que vai fazer. Dei OK, ele inseriu aqui, ó. Uma nova planilha que contém apenas o nosso gráfico. Olha aqui, eu tenho dados 2, tenho planilha 6 que foi a tabela dinâmica que eu criei, e no gráfico 3 aqui eu tenho o nosso gráfico. Vou fechar nessas janelas que abriu, né, com os meus objetos. Ó, voltando aqui na formação por objeto, vou clicar aqui e vou alterar a fonte do meu título, tá? Um pequeno, vou dar um duplo clique e vou alterar o texto. Funcionários por sexo. Pronto. Estou aí com o meu gráfico, né, numa planilha separada. Né, vamos voltar agora falamos sobre um pouco a questão estatística, né? Quando eu quero retratar uma informação qualquer e essa informação qualquer tiver uma relação com data, ou seja, eu tenho uma informação estatística lá que eu posso ter uma sazonalidade. Isso é normalmente quando eu quero medir algo em um determinado período. Então antes vou fazer uma tabela dinâmica aqui, pegando um campo data que é a data de admissão. Vou inserir aqui, ó, inserir tabela dinâmica, né? Já estou com a área selecionada e vou botar aqui a admissão. Botar a admissão aqui em coluna, para eu ter uma evolução horizontal sobre as datas, né? Tá aqui, eu vou clicar no botão da direita, vou melhor. Quando eu inseri aqui, né, na verdade ele me deu essas opções de trimestre, vou deixar aqui apenas, né, os anos da admissão
e vou botar para contar nas linhas as chapas, né? Tá aqui, ó. Ou seja, eu tenho aqui o ano e a quantidade de admissão por ano. Vou agora inserir o meu gráfico. Marquei aqui a minha área de dados da tabela dinâmica e vou usar agora um gráfico de barras. Poderia ser o linha. Vou usar aqui o gráfico de barras. E ali eu tenho, ó, já me deu a visualização por ano, a quantidade, ó, uma escala aqui, ó. Eu vou acompanhar. Eu posso alterar esse meu gráfico, né? Posso alterar meu gráfico. Ou melhor, vou fazer o seguinte: vou inserir um outro gráfico. Vou marcar aqui a minha área de dados. Eu não quero nem pegar o total, nem esse campo que me diz que é uma contagem. Vou lá inserir, né? Eu vou usar aqui um gráfico de linha, né? Vou utilizar um gráfico de linha. Esse não ficou muito bom. Vou fazer o seguinte aqui, né? Pegar esse 2D. Deixa eu fazer o seguinte, melhor aqui, botar. Alterei aqui, ó, o eixo. Na verdade, botei agora no eixo o ano. Então eu tenho aqui, ó, um gráfico de linha 3D com uma sazonalidade. Eu vejo aqui dentro dessa escala aqui tá com 10, né? 0 a 10, 10 a 20, né? Por ano. Ou seja, eu tenho uma compreensão muito melhor aí do meu gráfico. Bom, agora que apresentamos o conteúdo, é importante que você reproduza, né, para poder fixar o nosso conteúdo aí. Bom exercício aí e não deixa de ser um complemento da aula, é uma boa aula aí individual.